Bom dia, bom dia, bom dia. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa live sobre planejando o crescimento da minha empresa. É isso mesmo, planejar o crescimento. Para crescer precisa planejar. Então de nada adianta você vender e não planejar esse crescimento, não é mesmo? Então, ontem a gente falou de vários insights que algumas pessoas saíram aqui borbulhando de ideias para colocar em prática e fazer o seu negócio crescer, que esse é o principal objetivo, né? Fazer minha empresa faturar mais e lucrar mais para acelerar o crescimento dessa empresa. Então vamos resgatar um pouco. Bom dia, sejam bem-vindos. Vamos resgatar um pouco do que a gente falou ontem, né? Primeiro, né? Então, com papel, caneta, café na mesa para anotar tudo que a gente vai conversar aqui. Bom dia, Cíntia. Então, vamos resgatar um pouco do que a gente falou ontem, né? A gente falou um pouco sobre projetar as minhas metas, que é um dos pilares para você começar o seu crescimento, né? Quem planeja, quem tem direcionamento, consegue evoluir dia após dia. Deixar a vida levar, você pode chegar a qualquer lugar, mas com planejamento, com metas bem direcionadas, você certamente vai conseguir encontrar o caminho mais estratégico possível para acelerar o crescimento da sua empresa. E o segundo ponto foi sobre contratação de um funcionário, né? Qual é o momento certo? A empresa, para crescer, é quase impossível você crescer uma empresa sem um funcionário, sem pessoas te dando suporte para esse crescimento. E você pode começar com um terceiro, ou até mesmo contratar auxiliares, assistentes, social media, o que for mais necessário nesse momento para você. Mas o importante é você sair um pouco desse operacional para sua mente transbordar de ideias e você de fato conseguir evoluir e não ficar fazendo o mesmo do mesmo todos os dias, né? Então, primeiro passo, planejamento. Ontem a gente falou um pouco sobre como que as empresas grandes trabalham com o seu planejamento. A gente está entrando no mês de agosto e já começa um movimento muito forte de estudos para avaliar e planejar todas as vendas, todas as despesas dessa empresa dos próximos 12 meses. Na verdade, do próximo ano, né? Esse ano ainda não acabou, mas existe um momento de revisão de tudo que aconteceu até o momento. Uma projeção. O que significa projeção, né? É até bom aqui falar um pouco sobre isso. Quando a gente fala de meta é o que a gente se propõe a executar, a realizar, qual é o passo que você quer seguir e onde você quer chegar. É um termômetro que você vai acompanhar isso até garantir, né, o atingimento da meta. Porém, é óbvio que o mercado gira, as coisas mudam e a gente tem a meta. Mas quando a gente quer visualizar, né, cara, eu me propus vender até o final do ano R$100 mil. Mas pelo andar da carruagem, pelo que aconteceu nesses últimos meses, a tendência, qual que é a tendência? É o que a gente fala de projeção. Eu projeto entregar tal valor. Esse valor pode ser acima da meta ou às vezes abaixo. O que essa projeção te ajuda, né, no dia a dia? É você analisar se você tem oportunidade de engajar essa venda, né, ou acelerar algum investimento
para garantir que você chegue lá na meta, certo? E quando a gente fala, né, de projeção, a gente também projeta não só a venda, a gente também projeta as despesas. Por quê? De nada adianta a gente vender mais, mas ultrapassar absurdamente a despesa, porque quando a gente fala de lucro, né, receita menos despesas e custos operacionais, isso pode não ser um resultado do que você espera, do que você estava propondo como meta. Então, esse é o momento de projetar e avaliar se de fato você está indo para um caminho de fechar o ano da meta. A partir daí, você começa todo um movimento de estudo, entendendo como que o mercado está se comportando, como que a sua empresa se comportou nos últimos meses e já começa a projetar o ano seguinte. Nessa projeção, agosto ainda é um estudo, né? Eles passam por várias revisões, ajustes, até garantir que até o mês de novembro isso tudo esteja empacotado e bem direcionado para descer para a equipe, que é a equipe que vai fazer o negócio acontecer, né? Então a equipe tem que estar muito direcionada, muito orientada para que de fato ela comece a trazer resultado para a empresa, ok? Então a gente fala de metas, de projeções, fala de contratar, e aí na meta, na projeção, nessa análise toda, você começa a identificar. Para eu vender mais, eu preciso contratar mais funcionário. Para eu lucrar mais, eu preciso cortar algum custo que está fora do que deveria. Então você começa a entender e equilibrar as contas, equilibrar a equipe. Então, assim, sem equipe não tem crescimento. Se você está projetando crescer, necessita sim o ajuste de equipe. Então, existe o momento certo de você contratar, né? E ontem a gente falou muito sobre isso. Se você ainda não viu a live de ontem, dá uma olhada. Eu acho que são dois pilares importantes para a gente chegar nesse momento, que é como engajar o meu funcionário para a venda crescer. Então, uma vez que você está com a equipe, é simples? Não é simples. Não é simples. Deixa eu só confirmar aqui. Você engajar outras pessoas, né? Acho que a maior dificuldade de muitas pessoas, uma coisa é eu fazer. Então é fácil E eu acho que entrou errado, hein? Oi, Ciene, acho que entrou errado. Como que eu tiro agora, gente? Eu não sei. Oi, Karen. Não tinha apertado, não, perdão. Não era para ficar ao vivo, não. Bom dia, vê se você consegue tirar. Bom dia. Vê se você consegue tirar. Foi. Desculpa. Mas assim, e aí o mais assim, a gente faz toda a parte burocrática, entende as metas, entende todo o estudo, ok. Mas o que que adianta a gente fazer todo esse estudo e não engajar a equipe para isso acontecer? Então, assim, se você não engaja a equipe, como que você quer saber como que você quer atingir a sua meta efetiva? Sem equipe, você não vai a lugar nenhum, sabe? A gente começa comigo, eu comigo, né, no início, mas aos poucos você começa a direcionar. Eu estava até vendo aqui, ontem eu até falei um pouco sobre precisa contratar efetivamente uma pessoa? Se puder, é óbvio, porque você já vai treinando ela para o seu crescimento e ela crescer junto com você, tá? Mas se não puder, terceirize. Hoje eu estava vendo até uma pessoa que me acompanha que é assistente virtual. Olha que interessante. Por quê? Diminui o custo porque ela atende mais pessoas e consegue diminuir o custo para quem está começando, né, nesse movimento. Mas enfim, e o ponto crucial já tô com uma, duas pessoas abaixo de mim, Karen, como que eu faço
para que ela entregue o máximo que ela tem que entregar. E existem funcionários que não trabalham só com venda, né? A gente tem funcionário que trabalha com a parte burocrática, que trabalha com a parte operacional, pode ser um assistente, pode ser social media, pode ser um contador. E como você acompanhasse tudo que você precisa, né, para que entregue o resultado que você quer, aconteça através deles. Primeiro passo, né? O funcionário, o colaborador, a pessoa que trabalha com você, seja terceiro ou não, terceiro, se engana, né? Quem acha que, não, é terceiro, eu não posso liderar. Você pode sim, você deve liderar. Um terceiro é para diminuir o custo, porque você não consegue contratar diretamente, mas ele tem que se sentir parte da sua equipe. Então, se você tem uma pessoa junto com você nesse direcionamento das vendas ou da área administrativa ou da parte financeira ou da parte contábil, ele precisa ser inserido no contexto do dia a dia da empresa. Então tem que sim passar isso para ele. Não trate ele como uma pessoa à parte, tá? E o principal ponto, né? Eu coloquei, o seu funcionário precisa saber do óbvio. Muitas das vezes o funcionário entra na empresa e não sabe o que fazer. E por que não sabe o que fazer? A gente falou ontem sobre isso, né? Para você contratar um funcionário, o primeiro passo é você entender quais as pessoas que estão dentro da empresa, quais são os perfis e o que de fato você precisa contratar para ser assertivo. Então, não é porque eu tenho, né, um perfil mais de liderança que eu vou contratar pessoas com esse perfil. Se a minha necessidade é para a parte burocrática, porque essa pessoa vai ficar frustrada trabalhando com esse foco. Se ela tem um perfil de liderança e você coloca ela dentro de uma sala fechada sem ninguém, não tem coerência. Então você precisa entender de fato o que você precisa dentro da sua empresa, diante do cenário das pessoas que você já tem. É só eu, Karen, né? Só eu. Imagina, então, poxa, o que eu sou muito boa e o que eu sou falha? Ou o que mais me dói fazer no meu dia a dia? Eu não consigo fazer as artes, né, dali para divulgar. Eu vou contratar o quê? Uma pessoa, uma designer, uma social media, pessoas que vão focar nisso, né? Então, juntando o meu com o outro, o grupo começa a se ser fortalecido, ok? E ontem a gente falou, né? Para contratar um funcionário, a gente precisa ter o quê? Uma descrição do que ele vai fazer. Então, na hora de você contratar, essa pessoa já precisa ter uma descrição do trabalho dela. Então, imagina que você vai contratar uma recepcionista ou uma vendedora, né? Você precisa saber e explicar e deixar isso descrito em um documento, que é que horas que ela tem que chegar, qual é a primeira coisa que ela tem que fazer. Uma recepcionista, né? Ela tem que fazer café ou não tem? Depende. E quem vai demandar isso é você. Só que você precisa falar. Não entenda que o seu colaborador vai saber por si só. Ou por falta de experiência, ou às vezes por falta de informação, ele não vai saber. Ou porque ele trabalhou numa empresa que não precisava fazer X coisa, mas na sua precisa. Então, a descrição de cargo vai trazer para ele o que ele precisa fazer. Inclusive, né, se vocês... A ideia não é vender aqui, é passar conhecimento, mas eu tenho um pack da gestão exatamente com alguns modelos para facilitar o dia de vocês, né? Que é copia e cola
e faz, começa a organizar isso tudo por trás. Ah, eu já tenho funcionário, mas não tem essa descrição de cargo. Importante ter, porque pode ser que os seus funcionários estejam batendo cabeça, um fazendo coisa do outro, ou fazendo coisa duplicada e deixando coisas sem fazer. Então, o primeiro passo, o óbvio, precisa ser dito. O prazo das metas, né? Então, dentro de toda essa descrição e todo o planejamento do trabalho desse colaborador, ontem a gente falou sobre isso, né? Meta. A gente tem, às vezes, a meta geral. Ok, mas você precisa abrir essa meta pelos seus colaboradores. Se os seus colaboradores não têm meta, para tudo e vai entender e vai ajustar e vai direcionar isso para o seu funcionário. Funcionário sem meta, sem direcionamento, é funcionário que vai fazer o que ele quer fazer. Às vezes você pode até pegar um funcionário muito proativo, muito decidido, muito entusiasmado, mas não são todos que são assim. Você pode pegar um funcionário com experiência ou não. Só que o que vai determinar se ele está seguindo o caminho certo ou não é o acompanhamento do resultado dele versus a meta que você propôs. Então, quando a gente fala de venda, vamos falar de venda, né? Vendedor. Um vendedor sem meta, o que ele pode te entregar no final do mês? Ah, a meta da loja é vender 100 mil reais. Ok. Qual é a responsabilidade desse colaborador dentro da sua loja? Ele não vai vender 100% de toda a venda. Pode ter um peso até com você, porque pode estar iniciando, então um trabalho em conjunto, mas você precisa ter essa meta direcionada para quem está com você. Então, a partir dessa meta, é você, depois, né, descrição de cargo, meta já definida, uma análise semanal dessa meta, uma gestão à vista. Esse aí é um dos modelos também de gestão, que é bem bacana, que é a gestão à vista, mostrar para ele se de fato ele está executando ou não a meta que foi proposta. E por que gestão à vista? A atualização precisa ser diária ou, no mínimo, semanal, para que ele avalie o comportamento das vendas dele ali no dia a dia. Se a gente deixar para entregar esse resultado só no final do mês, concorda que ele não vai conseguir recuperar essas vendas até o fechamento do mês? Então, se você começa a reportar, fazer uma reunião de alinhamento, um feedback, ele vai entender o cenário e vai buscar e propor soluções junto com você. Então, comece a explorar isso do seu funcionário. Comece a colocar ele na mesa. Estamos indo bem ou estamos indo mal? Porque ele, muitas das vezes, pode te dar soluções que você, como dona, como dono de empresa, não vai conseguir captar. Ele está no dia a dia, ele entende o comportamento do cliente, é ele que está lidando com o cliente, né? Todo o processo que você definiu da sua empresa pode ser excelente, só que o mercado muda. E quando você abre os seus ouvidos para ouvir os seus funcionários, você abre oportunidade de melhoria. Você abre oportunidade de crescimento, você abre oportunidade e começa a escutar o seu funcionário com ouvidos atentos. Porque, mesmo que às vezes doa, às vezes a gente não é que esteja fazendo errado, mas as coisas mudaram e a gente precisa evoluir junto com o mundo, com as coisas que acontecem. Então, acredite no seu funcionário. Se você já direcionou, se você já descreveu tudo o que ele tem que fazer, já tem meta, acredite mais no seu funcionário. Todo mundo pode melhorar.
você fazer esse acompanhamento e essa introdução com ele, que ele também faz parte disso tudo, ele vai ter o sentimento, um pertencimento, né? Eu também faço isso daqui acontecer. Então, acredite mais no seu funcionário, escute mais no dia a dia. E um outro ponto, né? Isso aí que eu gosto muito de falar sobre liderança, né? Liderar não é delargar. Muitas das vezes a gente, às vezes por falha, por correria, a gente demanda um assunto, mas a gente não acompanha. Se for por um funcionário mais sênior, muitas das vezes ele vai realmente andar sozinho, ok? Mas nem sempre a gente tem funcionário sênior e você precisa desenvolver ele dia após dia. E como fazer esse acompanhamento, né? Nos indicadores de entrega dele. Quando a gente fala de venda, a gente tem outros indicadores por trás. O grau, a satisfação do seu cliente. Como que faça uma pesquisa, entenda como que o seu cliente está percebendo os seus funcionários no dia a dia. Principalmente loja tem como fazer ali uma pesquisa dos seus clientes. Então, faça ações no dia a dia para colher essas informações. Mas cuidado, né? Quando você busca essas informações, pode vir coisas negativas ou positivas. E você precisa trabalhar isso de forma muito inteligente para você não afastar ainda mais os funcionários de você. Todo mundo erra. Então você precisa entender esses erros ou essas falhas e saber conduzir isso com seus funcionários lá na ponta vai fazer total diferença. Os funcionários, principalmente a geração nova, assim, eles precisam se sentir parte da empresa, precisam se sentir valorizados. Então, até a forma de como você falar vai determinar se você vai ajudar a ele crescer ou a ele simplesmente desistir do seu negócio. E o nosso objetivo aqui é ele querer crescer com você, tá? Então, assim, compare resultados de forma estratégica, né? A gente pode fazer comparações de resultado. A gente não pode expor isso em público, né? A gente não pode, a gente precisa ter a inteligência de comparações entre funcionários, entre vendedores, para estimular e não desmotivar. Então, existem ferramentas para facilitar nessa análise. Você não precisa expor valores, você pode trabalhar com índice, com percentual, formas práticas de você igualá-los de acordo com o nível, né? É o que eu falei, existem funcionários mais sênior, existem funcionários mais júnior, não dá para a gente começar a comparar A com B, né? Então a gente tem que realmente entender o termômetro de todas essas comparações e de forma inteligente impulsioná-los para crescer mais, tá ok? Então, assim, incentive a competição saudável. É competição saudável. Não pode ser uma competição que um machuque o outro ali no dia a dia, né? Então, essa competição saudável vai ajudar eles mesmos a se ajudarem dentro da empresa. Então, vamos falar aqui um pouco sobre programa de recompensa. Hoje eu tô falando, hein? Programas de recompensas. O programa de recompensas geralmente é muito conhecido comissão, premiação. Como fazer isso funcionar no coletivo? Primeiro, né, a gente tem a meta individual, a proposta de meta individual, e você consegue fazer uma meta coletiva. Então, imagina 2 funcionários. A nossa meta geral é 100 mil reais. E aí, imagina que você coloque a meta 50 e 50 para os 2 funcionários.
Só que um funcionário chegou no dia 20 do mês e já vendeu os 50 mil. Ele já garantiu ali a comissão dele no mês. O outro ainda está em 30 mil, ainda falta muita coisa. Nos 10 dias ele pode ou não, né, conseguir atingir essa meta. O que você pode fazer, né? A meta inicial é a meta, né, individual e uma meta do coletivo. E propondo sempre ultrapassar um pouco da meta proposta, né? Que é a meta descrita lá no documento que você montou. Poxa, a meta é 100, mas coloca ali 105, 110. Então, como coletivo, vocês chegando a 105 mil reais, o percentual dessa comissão vai sair de 1% para 1,5%. Então, às vezes, esse funcionário que já está no engajamento de venda bom, ele vai acelerar ainda mais e ajudar esse colega também a impulsionar. E essa competição saudável vai começar a ser equilibrada. Os dois vão bater a meta e ainda pode ultrapassar a segunda meta proposta para ganhar mais 0,5% de comissão. É óbvio que você tem que fazer todo o cálculo e entender o seu percentual de possibilidades para essas metas, tá? Mas é possível fazer. Então, a competição saudável, do coletivo, você consegue fazer metas pro coletivo. Sempre faça individual e coletivo. Individual e coletivo. Individual é importantíssimo, mas o coletivo, ele une a sua equipe e vai transbordar muito mais resultado, porque juntos, certamente, eles são bem melhores, né? E você vai capacitando as pessoas que ainda estão fracas ali na venda, tá bom? Faça feedbacks semanais, quinzenais. Feedbacks, a gente fala que parabenizar, você pode parabenizar em público, mas se tiver algo, né, negativo, alguma coisa falha, você precisa de fato fazer um feedback individual. Mas não comece criticando o colaborador. Escute ele primeiro. Às vezes o líder começa com seu feedback já apontando os erros, né? Eu já fiz, já errei, mas ao longo do tempo a gente vai amadurecendo e entendendo que não existe feedback construtivo, negativo. A gente sabe que a gente sempre tem o que melhorar, né? Só que se o líder começa já de forma negativa, o funcionário ele já se fecha. Já se fecha. Não é fácil fazer feedback negativo, né? Você precisa saber fazer esse negativo. Esse dia eu estava conversando com uma colega de trabalho, não sobre feedback, tá? Mas sobre exemplo, né? Imagina você numa empresa que recebe várias demandas do seu dia a dia. E você, como líder, você precisa medir e entender essas demandas para não sufocar a sua equipe, né? E às vezes os superiores, né, o dono da empresa, só pede, só pede, só pede. Só que você dizer não pode soar de forma muito ruim no dia a dia. Então, aprenda a dizer não. Não é falar eu não posso. Entenda o problema, entenda a situação, faça cálculos de tempo. Se fulano pediu para entregar amanhã, você simplesmente vai falar assim, ó, eu não consigo. Chefe, né, dono, né, você que tem aí uma liderança acima, né? A minha equipe consegue entregar em 3 dias. Eu não consigo entregar amanhã, mas em 3 dias eu certeza que eu vou te entregar. Isso soa de forma muito mais inteligente, sabe? Porque você não fala um não
você fala um não, mas entregando uma solução posterior. Então, é um não com solução. É muito mais fácil de você vender a ideia. E é a mesma coisa no feedback do seu funcionário. Você não precisa ser negativo. Você precisa escutá-lo. E a partir da escuta dele, vocês debaterem o que é bom, o que é ruim e quais são as soluções. Muitas das vezes, o que você acha ruim nesse funcionário, nesse colaborador, nesse liderado, ele mesmo vai te dar a proposta. Poxa, fulano, eu sei que eu não estou conseguindo vender, eu não estou batendo meta, mas eu tenho uma proposta aqui. O que você acha de fazer isso, isso, isso? E vocês vão discutir. Então, ele mesmo vai entender as vulnerabilidades do trabalho dele e vai trazer soluções junto com você. E na conversa, né, caso não aconteça isso voluntariamente, você pode puxar isso na conversa. Então, não comece como um feedback negativo, construtivo. Comece ouvindo, para depois discutirem as possíveis soluções. Combinado? Seja uma liderança que inspira. E aí, ontem a gente falou um pouco sobre isso. Se eu não consigo me autoliderar, como que eu vou liderar o outro? Não. Você precisa ser pontual. Você precisa ser. Você não pode atrasar. E aí você marca reuniões com seu colaborador e vira chegando atrasado. Não é porque você é dono da empresa, dona da empresa, que você precisa desrespeitar o que você alinhou com a sua equipe. Então, comece pelo exemplo. Comece pelo exemplo. Engaje sua equipe pelo exemplo. E aí você vai começar, né, reter talentos e tudo mais. Essa parte de reter talentos, eu vou falar amanhã, né? Hoje já passei da hora. Acabou, eu vou fazer mais 10 minutinhos aqui. Eu vou aumentar um pouco esse assunto, porque para você sair do operacional, você precisa ter uma equipe muito engajada. E é um assunto que a gente vai falar isso, né? Como definitivamente sair do operacional e começar a gerir a sua empresa de forma estratégica, tá? Mas antes de eu entrar nisso, a gente tem um outro tema muito importante que toda empreendedora, todo empreendedor precisa ter a disciplina de fazer, que é o quê? Como fazer meu fluxo de caixa de forma simples e rápida, garantindo a lucratividade do meu negócio. Quando a gente fala de lucratividade, que é dinheiro no meu bolso, é o que vai para o meu bolso, não necessariamente você precisa vender mais. Às vezes você vende bem, só que as despesas, os custos operacionais estão ultrapassando o que deveria, de fato, para você lucrar. E aí, o primeiro passo lembra da disciplina, né? Aí a gente tem que falar de disciplina. Você precisa ter um controle, uma rotina desse fluxo de caixa. Então, o primeiro passo, né? E aí tem ferramentas prontas, né? Eu mesmo aqui, lá no meu link, se vocês quiserem, eu tenho essa ferramenta pronta, que é copiar e colar na sua empresa, mas não tem, cara, não tem condições de investir hoje. Faça você, mas faça, né? Comece pelo caderninho, mas comece também, né? Quem quer crescer tem que pensar grande. Então, se você sempre trabalha no caderninho, aí é um ponto aí interessante. Se você sempre trabalha no caderninho, isso quer dizer que você está confortável com o que você vende. Você não quer crescer. Porque quando você começa a crescer, gente, não cabe venda dentro de um caderninho. Não cabe venda dentro de um caderninho. A venda, para ela crescer, para ela expandir, você tem que começar a dar abertura, espaço para esse crescimento, né?
E trabalhar no caderninho não vai te elevar. Então, comece a procurar ferramentas, comece a procurar sistemas, comece a estruturar a sua equipe para receber esse crescimento. Faça o movimento acontecer. Se você quer algo lá na frente, por isso que eu falo muito de planejamento. No planejamento, você precisa entender isso. Se eu vendo X e eu quero fazer 2X, o que eu preciso para crescer assim? É equipe, é sistema, é ferramenta, é me estudar e entender o que é gestão, o que é liderar uma equipe, o que é meta. Então, é você começar a se preparar, sabe? E às vezes a gente fica... essa falta de preparação nos trava. Sabe por quê? Porque a gente fica com medo até de receber mais venda. A gente começa a ter medo. Ai, se eu colocar anúncio, tráfego pago, vai vir muita venda. E eu não estou preparada para essa venda. Vai te travar. Então se prepare para isso. Comece pelo básico, mas comece a evoluir, né? Então, assim, uma vez que você tem, seja no caderno, né? Se você quiser começar pelo caderno, e depois aí ir para o nosso técnico da gestão, e depois ir para um sistema, comece uma rotina. Se você vende já absurdamente, o ideal é que você faça esse registro diário, tá? Mas como eu tô falando aqui de pequenas empresas, o mínimo que você precisa fazer é uma rotina de uma vez por semana. Separar de 20 a 30 minutos para lançar todas as suas despesas, todas as suas saídas, né? Todos os custos e todas as receitas. Então, você precisa colocar isso e documentar. Importante, rotina. Eu vou fazer uma vez por semana, mas quando der. Não é quando der. Tem que ter um cronograma. Eu vou fazer toda segunda-feira a atualização da semana anterior. E minha agenda para esse trabalho é fazer toda segunda às 8 horas da manhã. Esse compromisso você não vai cancelar de forma alguma. Por quê? O fluxo de caixa, a parte financeira do negócio, precisa ter uma disciplina. E quando a gente, aí é uma tendência humana, né? Quando começa a acumular várias notinhas, várias informações, isso vai pesando. Sabe por quê? Se em 20 minutos você atualizava uma semana, se você acumular 2, vai ser 40. E a parte burocrática, para quem gosta de trabalhar, de meter a mão na massa, gosta de fazer o negócio acontecer, a parte burocrática não é o forte dela. 20 minutos dá para fazer. A 40 já começa a pesar. E sabe o que vai acontecer? Vai colocar aqueles papéis tudo em gaveta e você não vai ter mais esses números para acompanhar. Aí vai chegar no final do mês, quando você for calcular e ver o resultado, o que entrou no seu bolso, vai ser aquele valor baixinho. Sabe por quê? Porque você fez uma reposição de estoque. Vou dar um exemplo aqui, tá? Antes do tempo. E aí o seu lucro tá todo lá no estoque. Porque em vez de você fechar, entender o seu cenário para depois executar a reposição do seu material, do suprimento, a parte, né, de custo operacional ali, você ultrapassou. Ou você podia comprar 100 reais só para fechar o mês. Você, não, vou comprar 500. E aí o seu lucro fica baixíssimo. Então, o controle financeiro ele tem que ser primordial. Se você puder já terceirizar esse trabalho, terceirize. Aí tem pessoas que falam assim, tem medo, né, do funcionário ver esse número. Existem ferramentas, existem formas de você deixar ele ver só o dia a dia, não ver o acumulado, para de fato você se sentir mais seguro. Mas assim,
Mas a empresa vai crescer, então você não vai conseguir esconder, tá? Não vai conseguir esconder. E é muito importante ele ver também, né? Que às vezes a pessoa acha que você vende muito, mas quando você fala receita e despesa, o lucro vai lá embaixo, né? Quando paga todos os funcionários, enfim. Então, rotina, uma vez por semana, segunda-feira, 8 horas da manhã. Isso tem que ser fixo dentro da sua agenda, tá bom? Fazer gestão do seu tempo. E aí, porque assim, quando a gente fala de financeiro, a gente fala da nossa disciplina, né? E quando a gente fala da nossa disciplina, a gente tem que ter gestão do nosso tempo. O que é mais importante? Deixar de fazer o meu fluxo de caixa, fazer o meu fluxo de caixa ou atender um cliente? Sim, atender o cliente é factível, né? Às vezes só tem aquele horário. Ajusta a agenda, mas não cancele. Ajustar é possível, essa flexibilidade é possível. Você só não pode ficar adiando por adiar. E só flexibilize a sua agenda se de fato você perceber que é cliente. Fora isso, evite. Porque quando você cria uma rotina, a gente fala, né, que depois de 21 dias se torna um hábito. E quando se torna um hábito, tudo fica mais fácil, tudo flui. A academia é um exemplo disso, né? No início é difícil, mas depois que você faz ali no mesmo horário, todos os dias, isso se torna um hábito, tá? Então, registrar todas as receitas, todas as entradas, né? Todas as vendas. E também registrar todas as saídas e acompanhar isso. E aí existe ferramenta para você visualizar se está caminhando bem ou não. E também acompanha, né? Diante da meta, como que isso se fecha no final do mês. Mas eu não vou me aprofundar muito nisso. Inclusive, a gente está fazendo um checklist de como ter saldo positivo sem aumentar a venda, tá? Em 3 meses. Simplesmente com gestão com a gestão do seu caixa, da sua equipe, da sua empresa. Em 3 meses, você garantir que o saldo fique positivo todos os meses. Então, é organizando. Então, breve a gente vai estar liberando para vocês. Mas, eu vou fechar aqui hoje. Se tiverem pergunta, podem mandar. Amanhã a gente vai falar que vai ser nossa terceira e última aula, nossa terceira e última live, né? Que é falar um pouco sobre como sair do operacional e focar no estratégico da empresa, né? Já tenho equipe, já tenho metas, só que, Karen, eu não consigo parar de ir para o meu operacional e eu muitas das vezes deixo de ver a estratégia do meu negócio. Meu negócio não cresce. Para crescer, você precisa deixar a sua mente livre. E para ter a sua mente livre, você precisa ter pessoas abaixo de você capacitados. Mas amanhã a gente vai falar um pouco sobre isso. Obrigada por mais esse dia. Espero ter contribuído bastante. Se vocês puderem direcionar para mais empreendedores, direcionem. A gente tem um grupo VIP lá na minha bio. Entra no grupo VIP, lá a gente está liberando vários insights e ferramentas valiosas para você adaptar para o seu negócio, para você copiar, colar e executar, facilitar o seu dia a dia, tá bom? Até amanhã, te espero, hein? Excelente dia.